E agora com vocês, coluna Papo Reto com Marcelo Porchat, do blog Três Pontas para Sempre. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Boa tarde, eu sou Marcelo Porchat, do blog Três Pontas para Sempre, e essa é mais uma coluna Papo Reto. Hoje, excepcionalmente, diretamente de Campanha, de frente com a Catedral de Santo Antônio. Lembrando que essa foi a primeira paróquia do Santo Padre Vítor, e aliás, terra de nascimento dele. Nós acompanhamos pela manhã, a convite de Dom Diamantino Prado de Carvalho, a gravação para a Semana Santa, lá na Rádio Vanguarda FM. E vamos agora para Três Pontas, para uma entrevista com o nosso querido Padre Vanes, que está lá nos aguardando. Até já. Bom dia. Fomos convidados por Dom Diamantino Prado de Carvalho, bispo da Diocese de Campanha, para a gravação do seu programa de Semana Santa, também transmitido pela Rádio Vanguarda FM de Varginha e pela Rádio Transamérica de Três Pontas. Vamos acompanhar? Amigos leitores e leitoras do blog Três Pontas para Sempre, é uma satisfação muito grande poder falar com vocês e me comunicar através deste veículo mídia social. Estamos na Semana Santa e o que nós vamos refletir é precisamente dia a dia os passos de Jesus. A todos desde já votos de uma abençoada Semana Santa e de uma Páscoa bem feliz. Dom Diamantino, muito obrigado pela atenção. Uma boa tarde para o senhor, uma boa semana e uma boa Páscoa para o senhor também. Obrigado, igualmente. Boa tarde. Amanhã celebramos o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. A celebração inicia com a bênção dos ramos, continua com a procissão para recordarmos o que aconteceu com Jesus quando entrou na sua cidade. O povo apanhava galhos de árvores, sobretudo palmeira e oliveira, aclamando aquele Messias que vem ao encontro desse povo sedento de paz e de amor. Hosana ao filho de Davi. E essa aclamação, que depois se transforma em julgamento e condenação, quando proclamamos a narrativa da paixão, nos questiona por que essa mudança tão repentina, se antes Jesus é aclamado como Messias, Salvador, agora é julgado e condenado a morrer. E aquela multidão que o aclamava agora grita: crucifica-o, crucifica-o. Faz parte, como ensina Paulo, do mistério da iniquidade. O ser humano muitas vezes não tem o discernimento para aquinoar, para olhar que nem sempre é justo aquilo que faz. Mas diante da entrega de Jesus, percebemos que não são os seus adversários que o condenam a morrer. É ele que também espontaneamente se oferece a morrer na cruz, a qual é condenado para a salvação da humanidade toda. Mas a gente crê, e estamos no ano da fé, que aquele ao qual se entrega é também aquele que lhe devolve a vida mais plena, mais gloriosa, a vida da ressurreição. Então, vamos lá, boa tarde. Nós estamos aqui com o Padre Vanes, que generosamente está nos recebendo para uma entrevista. Então, Padre Vanes, boa tarde, como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Bom, Padre, a gente gostaria de saber do senhor
Quando e como o senhor descobriu a sua vocação sacerdotal, né? Melhor dizendo. Sim, sacerdotal. Bem, Marcelo, a minha vocação sacerdotal, quando eu penso, né, na minha vocação, na minha escolha, primeiro eu entendo vocação como um chamado. O próprio termo, né, vocação, vem do latim vocare, que significa chamado. Então é chamado e é resposta. Então a vocação, no primeiro momento, eu entendo como uma voz que ecoa dentro do coração, e cabe àquele coração, quando escuta essa voz, cabe a ele responder de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Então é chamado e é resposta. Então, nesse sentido, eu entendo a minha vocação. É chamado de Deus, me senti chamado por Deus, continuo me sentindo chamado por Ele o tempo todo, e procuro, né, na medida do possível, responder aos apelos dele, enfim, ao chamado que ele faz. E a minha vocação sacerdotal, ela nasceu no seio da minha família, na vida da comunidade, né, que eu participava lá na minha terra, depois de um processo de discernimento, de oração também, né, de escuta da palavra de Deus, de refletir sobre aquele chamado. Então resolvi, né, ir para o seminário. Eu nasci na cidade de Boa Esperança, né, mas fui criado em Guapé. Na época não existia ainda a Santa Casa, né, na minha terra, então as mães, né, iam para a cidade de Boa Esperança, que era a cidade onde havia um recurso maior, né, em 1978. Então eu fui criado, né, na zona rural da cidade de Guapé, num lugarzinho bem próximo da cidade, chamado Alazão. E nós somos cinco filhos, né? Meu pai chama Arley, minha mãe Otávia. E a minha vocação começou ali, nos primeiros anos de vida, quando minha mãe me ensinava as primeiras orações antes de dormir, quando, né, eu acordava. E depois, como a família é uma família católica, né? Então é claro que eu herdei, né, a fé católica ali no seio da minha família. Depois também na vida da comunidade, porque onde, né, eu fui criado, ali tem muitos primos, muitos tios, então é praticamente uma comunidade, né? Então sempre nos reuníamos à noite para a gente rezar. Na época da Quaresma fazíamos as reflexões da campanha da fraternidade, enfim. Eu também fui me despertando nesse sentido. E depois, um fato muito marcante, né, na minha infância, né, na minha vida de criança, foi a construção de uma igreja lá na roça onde nós morávamos, né? Eu participei então da construção daquela igreja, desde o início, a fundação, o levantamento das paredes, fazíamos mutirão, né, para construir a igreja, então. E depois comecei também a participar ali da comunidade, né, como coroinha, né, fui coroinha muito tempo, participando da catequese. Aí eu comecei, claro, a descobrir, né, Deus, a entender a pessoa de Jesus Cristo, a vida da comunidade. Então foi pouco a pouco, é claro que essa vocação foi sendo despertada. Mas existe uma data, né, na minha história, um dia em que isso, de fato, brotou de uma maneira consciente. Claro que quando os meus pais, os meus tios, assim, as tias, então sempre recordam quando eu era pequenininho, então já, quando questionava, o que você vai ser quando crescer? Então eu dizia, eu quero ser padre. Mas é coisa de criança, não é? Uhum. Mas de maneira consciente foi aos 10 anos de idade. Numa data que foi assim única e está guardada assim para sempre no coração. Sempre quando eu recordo desse dia, eu até fico muito assim emocionado, porque de fato foi
uma experiência muito única, né, na minha vida, que foi no dia 28 de outubro do ano de 1989, o dia em que eu fiz a primeira Eucaristia. Então eu entrei para a catequese com 5 anos de idade, bem pequenininho mesmo, e fui me preparando, é claro. Naquela época, catequese, vamos dizer assim, a ideia era mais a vida sacramental mesmo, preparar a criança para receber os sacramentos. Hoje, nós entendemos a catequese uma dimensão mais abrangente. Então, eu fui me preparando para esse dia. E, para esse dia, muitas coisas passavam, né, na minha mente, no meu coração, receber o corpo e o sangue de Jesus, a presença dele. E a catequista, né, que preparou, né, a nossa turma com muito carinho, com muita dedicação, ela sempre nos mostrava a importância daquele momento. Eu sempre questionava, como que vai ser, eu vou receber Jesus, mas eu vou ver Jesus? E eu cultivei isso na minha, não ingenuidade, mas na minha inocência, né, que queria ver de fato Jesus Cristo. Ainda não tinha aquela ideia de comunhão, de vida com o Evangelho, com a pessoa dele. Isso veio com o tempo. E ela explicou assim, depois que vocês comungarem, vocês deverão rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e pronto, terminou a primeira comunhão. E assim, chegou o tal dia 28 de outubro, e participamos, né, da Santa Missa, e chegou o momento de receber Jesus na Eucaristia. Fui lá bem pequenininho ainda, né? E fui receber, né, a Eucaristia. Comunguei, voltei para o banco, sentei e fiquei esperando ver Jesus. Rezei, é claro, o Pai Nosso, as 3 Ave Marias que ela tinha orientado, mas fui ficando inquieto, porque ela havia afirmado que poderíamos ver, que enfim, que era algo tão extraordinário, tão marcante, que eu fiquei esperando que algo pudesse acontecer. Fiquei ansioso ali, preocupado, olhava para um lado, para o outro, e aí que aconteceu algo assim muito, muito inesperado. Porque em um determinado momento eu prestei atenção no padre que estava, né, celebrando ali a Eucaristia, o padre Simão na época. E o padre Simão estava distribuindo a Eucaristia para os demais fiéis que estavam ali na missa. E aquilo me chamou muita atenção. E então, com aquele olhar de criança, eu enxerguei Jesus Cristo, né, na pessoa, né, do sacerdote ali, e vendo o padre, né, distribuindo a Eucaristia. Então foi o que eu senti no meu coração. Um dia eu quero também fazer isso. Um dia eu quero estar lá, assim como ele está, distribuindo a Eucaristia, eu quero ser padre. E foi aí o despertar consciente da minha vocação. Por isso que é uma lembrança muito especial. Porque naquela pureza toda de criança, naquela ansiedade, em meio àquela situação ali, Deus então me chamou. E ao longo, depois da minha adolescência, sempre presente na vida da comunidade, nas comunidades eclesiais de base ali da paróquia, principalmente nas comunidades rurais, então participávamos muito, refletimos a palavra de Deus, grupo de jovens, fui coordenador de grupo de jovens por algum tempo lá na minha comunidade. Então fui amadurecendo e discernindo-se de fato, era esse mesmo o chamado, e se eu deveria seguir o chamado. Teve no primeiro momento aquele sentimento, né? Assim, eu ouvi aquela voz, enfim, lá dentro, mas é claro que teve que ter discernimento, amadurecimento, muitas orações nesse sentido para compreender, ter o discernimento e tentar responder aí àquele chamado. Eu estudava de manhã, estudava à noite, trabalhava na roça, assim como todos os outros, né, rapazes, né, os parentes, enfim. Foi a realidade que eu vivi, a minha infância, a minha adolescência, o início, né, da minha juventude. Então foi nesse contexto que eu me senti chamado por Deus. Eu entrei para o seminário no dia 3 de fevereiro do ano de 1997. Eu estudei 3 anos em Três Corações, onde eu cursei o curso de filosofia,
depois na cidade de Pouso Alegre, onde estudei teologia, e então no dia 9 de outubro de 2004, foi o dia então da minha ordenação sacerdotal lá na minha cidade de Guapé. Assim como o dia 28 de outubro foi por demais importante, o dia 9 de outubro é nem necessário comentar, porque superou, enfim, é uma data muito especial. Então essa é a história da minha vocação. Foi chamado e já se tornou padre, realizou o sonho, está pronto? Creio que não. Porque a vocação, eu entendo que diariamente eu tenho que responder a ela. Aquele primeiro sentimento, aquela primeira motivação, e hoje como sacerdote, eu tenho que diariamente também reafirmar diante de Deus aquele sim. Então é um amadurecimento, é uma constante na nossa vida, na minha vida, e isso eu procuro fazer disso uma constante, porque eu tenho que responder aos apelos que o Senhor me faz todos os dias. Deus chama para diversas ações, diversas atividades, para anunciarmos o Evangelho, para praticarmos aí a vida de acordo com esse Evangelho. Então, me ordenei padre e procuro todos os dias responder aos apelos de Deus, dando sim a Ele, diante do chamado aí que Ele me fez. Bom, então, padre, qual a congregação que o senhor pertence e como os jovens podem fazer para conhecer mais sobre a sua congregação? Bem, eu não pertenço a nenhuma congregação religiosa. Na igreja, os padres, tem padres de congregação religiosa, por exemplo, padres carmelitas, os jesuítas, que são uma organização de vida comunitária. Então, e existem os padres diocesanos, que é o meu caso. Eu sou um padre diocesano, aqui a nossa diocese é a diocese da Campanha. Então, o padre diocesano, ele atua somente na região da diocese. Então, ele é formado na diocese para trabalhar, exercer o ministério na diocese. Então, eu sou padre diocesano da diocese da Campanha, cujo bispo é Dom Diamantino Prata de Carvalho. Quando os jovens se interessam pela vida sacerdotal, quando eles buscam orientação a esse respeito, então nós encaminhamos para o acompanhamento vocacional que existe na diocese. Dessa forma, eles vão conhecer a vida diocesana, a vida do padre diocesano, e se eles resolverem fazer essa opção, eles vão se tornar padres diocesanos. Ou também poderão procurar uma congregação religiosa. Por exemplo, aqui na nossa cidade de Três Pontas, nós temos muitos padres que pertencem a congregações religiosas. Nós temos padres franciscanos, o Carmelo, temos três pontanos que são da congregação dos padres carmelitas, agostinianos e assim por diante. Certo. Então, padre, o senhor acha que a globalização e o mundo de hoje distancia o homem de Deus? Bem, eu entendo que a globalização ela tem os seus pontos positivos, que são muitos, Percebemos aí o quanto as pessoas têm crescido, humanamente falando, socialmente falando, politicamente, enfim. A globalização é um movimento, tipicamente da nossa época moderna, um movimento de avanço tecnológico, o avanço da internet, das mídias, da rede de telecomunicações. Então, o tempo, o espaço, parece que nessa teia aí, global, tudo isso tudo é muito rápido, tudo muito fácil, a comunicação, um outro país, enfim. Por exemplo, esses dias de conclave, eu estava acompanhando pela TV Canção Nova e diretamente, então é uma coisa positiva, Isso contribui muito para o desenvolvimento aí da humanidade. Ao mesmo tempo que este avanço, essa globalização, ela é positiva, ela também se torna aí uma força que gera muitas situações desagradáveis, Por um lado, percebemos que
esse fenômeno ele privilegia uma parcela, né, da sociedade, enquanto uma grande parcela ainda não tem a oportunidade de usufruir desses recursos, né, que estão aí, né, cada vez mais se desenvolvendo. E isso gera desemprego também, gera violência e tantas situações que acabam fazendo com que as pessoas não experimentem aí um pouco da dignidade e da vida. Uma outra situação que julgo que esse avanço todo aí produz é que as pessoas elas vão se individualizando, né? Antigamente, quando eu fui criado lá na roça, nós nos reuníamos sempre na hora do almoço, do jantar. À noite ficávamos ali ao redor do fogão a lenha e minha mãe contava história, meu pai tocava violão, conversávamos, ríamos, visitávamos outras famílias sempre vinham à nossa casa. Então existia tempo para conviver e para estar com as pessoas. Hoje a sociedade, né, ela é mais individualizada em todos os sentidos. Então as pessoas parecem que estão mais fechadas, né? Raramente percebemos aí as pessoas visitando umas às outras, corre daqui e dali muitas coisas para serem pensadas, para serem feitas. Essa sociedade aí capitalista, enfim, lucro, trabalho, mercado. Então são pontos que, querendo ou não, embora são bons, né, mas também provocam um certo individualismo. Com isso, as pessoas elas vão se afastando de Deus. Ah, mas eu tenho fé, eu rezo na minha casa, na hora de dormir eu rezo, tudo bem, isso é importante, mas isso não quer dizer que a pessoa está em comunhão com Deus, porque eu entendo Deus em si como uma comunidade, né? Deus é comunhão, e sendo Ele uma comunhão, quando participamos dessa comunhão, nós devemos nos abrir para as outras pessoas, principalmente deixando de lado o individualismo, esse egoísmo, que querendo ou não vai trazendo um sentimento de vazio muito grande para o coração das pessoas. Então, quando as pessoas, quando elas não buscam a comunidade, enfim, a convivência com outras pessoas, estarem juntas até nessa busca por Deus, elas vão se afastando de Deus. Então, hoje se fala muito que o que está em primeiro lugar, né? Jesus Cristo fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas percebemos que em muitas circunstâncias as pessoas buscam tudo em primeiro lugar e Deus é a última coisa a ser buscada. Jesus, quando fala isso, ele é muito claro, ele fala, não vos preocupeis com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Quando fala da providência, olhai os lírios do campo, os pássaros do céu, e termina buscar em primeiro lugar, né, o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então é buscado tudo em primeiro lugar, e Deus parece que fica em segundo plano, até em terceiro plano na vida das pessoas. Hoje as pessoas têm algo que sempre tiveram, mas hoje é mais tranquilo, a questão da liberdade religiosa. Cada um tem a sua liberdade, isso é direito, né? É direito à liberdade da pessoa, mas acaba que muitos fazem um uso não muito bom dessa liberdade e não procuram Deus. Eu falo isso pela minha experiência. Eu não tenho muitos anos de padre, eu tenho 8 anos de vida sacerdotal. Estou aprendendo, né, a ser padre. Mas quando escuto as pessoas, quando nos atendimentos elas procuram, né, orientação, uma palavra, então assim, e muitas vezes elas se encontram vazias. E aquele vazio é falta de Deus. E aí conversando eu percebo e faço com que elas percebam também que a pessoa está se preocupando com tudo. E isso é importante, porque nós devemos nos preocupar com a vida, com o que comer, com o que vestir. É claro, tudo isso com muito equilíbrio. Mas quando isso passa do equilíbrio, é claro que a vida delas, a relação delas com Deus, isso aí vai ficar prejudicado. Por um lado, a globalização contribui para o afastamento, o homem se sente dono de si, o homem se sente senhor de tudo, né, e vai usufruindo dos recursos,
naturais, enfim, é como se fosse, entre aspas, o Senhor, o Deus, né, de toda essa criação. E nesse sentido, ele se afasta totalmente de Deus, porque quem é Senhor, ele é o Criador, ele que é o, vamos dizer assim, a luz que ilumina todo esse mundo. O homem é uma criatura muito amada, muito querida por Deus, Deus ama muito cada um de nós. Então, quando o homem tenta se colocar acima de Deus, como se fosse Deus, ele se afasta de Deus. Ao mesmo tempo, todos esses avanços, eles contribuem também para aproximar as pessoas de Deus. Então, por exemplo, o senhor tem um blog, não é? Sim. E muitas pessoas acessam ele. Então, de repente o senhor coloca lá um trecho da Sagrada Escritura, aquilo pode mudar a vida de uma pessoa. Aí você acessa a internet, entra no site, encontra ali um referencial, uma palavra, um texto, uma notícia, enfim, uma informação, uma formação que vai ajudar a pessoa a redescobrir, né, a presença de Deus e fazer opção por essa presença na sua vida. Então, ajuda também. Os meios, né, de comunicação também ajudam, né, as pessoas a se aproximarem de Deus. Foi muito interessante o que o senhor falou, porque me veio à mente, inclusive, a grande realidade da sociedade moderna, e principalmente, isso já está até tomando conta, independente de classe social, mas ainda justamente dessa parte da sociedade que tem acesso à informática, essas coisas, me veio muito à mente essa questão que hoje é comum a gente ver em famílias, cada um no seu quarto, com o seu computador. Então não existe mais aquela concepção de família que existe, porque a internet mesmo é uma coisa relativamente nova. Sim, sim. Começou agora. Uhum. Então, para qualquer pessoa ainda jovem, ela conviveu sem essa internet e convivia com família. Hoje parece que realmente as pessoas estão se distanciando, estão se trancando nos seus mundos, né, com seus computadores. Então realmente é uma posição muito séria, que tinha que ser muito bem... Isso que o senhor menciona, de fato, é uma realidade claríssima. Eu novamente vou dar o exemplo, né, da minha vida, da minha família. Antes, lá na roça, nós não tínhamos a energia elétrica. É nesse tempo que eu fui criado ali tudo. E depois que se colocou a energia elétrica, para nós foi assim um progresso, uma alegria muito grande. É claro, hoje é necessário, nós não vivemos praticamente sem isso, né? E antes era a luz de querosene, né? E quando avançamos nesse sentido, logo depois o meu pai lá conseguiu comprar uma televisão. E o que aconteceu? A televisão, né, foi o quê? Silenciando o diálogo, a convivência. É claro que sempre tivemos muito equilíbrio nesse sentido, né? Mas, querendo ou não, foi, vamos dizer assim, a primeira marca de todo esse processo, a televisão, né? O rádio, sim, mas a televisão. E hoje é tudo muito individualizado, a pessoa, cada filho tem a sua televisão no quarto, os adolescentes hoje, né, você olha adolescente, até criança, é o tempo todo assim, no celular, torpedo, etc. E acaba que as relações humanas, afetivas, as amizades, hoje a amizade virtual, tudo isso aí, com o tempo, é claro que vai prejudicando, né, não vai, vamos dizer assim, construindo na pessoa, né, vamos dizer assim, uma vida que vai, de fato, ser plena aí, porque o que acontece? Esse individualismo, ele leva a pessoa a se fechar, e quanto mais ela se fechar, menos capacidade aí de selecionar e de crescer ela vai ter. O avanço é importante, os pontos positivos são inegáveis, nós sabemos disso, mas também aí temos que lidar com estes desafios que estão aí dentro, né, das nossas famílias. Esse aqui, então, o uso responsável e equilibrado. Sim, né? o uso responsável e equilibrado. Os pais precisam colocar limites, né, no uso desses meios aí. Eu vejo muitos pais que colocam horário para os filhos, tal hora só na internet,
à noite pede, não vai ficar ligando, não vai ficar passando mensagem. Então, pais que de fato cobram esse equilíbrio. Acima de tudo, eu creio que nós devemos educar aí as crianças, os nossos adolescentes, para o uso de tudo isso, o uso responsável. Eles têm que ter aí a responsabilidade para usarem bem e para o bem estes meios. Certo. Bom, padre, o que o senhor acha sobre o ecumenismo, né, que seria o movimento, para as pessoas que não sabem, seria o movimento que visa a unificação das igrejas cristãs? Isso estaria acontecendo? O ecumenismo, né, esse movimento de unificação, ele tem um ponto que norteia toda a ação, né, do ecumenismo. É uma palavra que significa comunhão, né, unidade, né, a palavra ecumenismo. E o ponto de comunhão é a pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é aquele que une todos os cristãos. Então, não pode dizer, uma pessoa não pode dizer, eu sou uma pessoa cristã, se ela não acredita em Jesus Cristo. Então, o ecumenismo parte desse pressuposto, que as pessoas, elas acreditam e elas procuram seguir, né, Jesus Cristo. O ecumenismo, ele é uma ação da igreja, né, tanto é que no Concílio Vaticano II nós temos uma Constituição toda dedicada para a prática do ecumenismo, para que as igrejas cristãs se unam, tendo em vista o anúncio do Evangelho, a vivência do Evangelho, também o bem comum aí da sociedade. E no Brasil nós temos o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Esse conselho foi formado, né, a Igreja Católica, juntamente com outras igrejas cristãs, justamente para promover isso, o Evangelho, a vivência do Evangelho, para que cada fiel, na sua denominação religiosa, pudesse agir da melhor maneira possível, de acordo com o Evangelho, e procurando também a unidade, né, tendo como referencial que Jesus fala no Evangelho de João, que todos sejam um, isto é, que todos aqueles que seguem, né, o seu mandamento, o seu Evangelho, né, busquem aí esta unidade. Então, o ecumenismo, ele pouco a pouco, ele acontece no nosso país. Por exemplo, campanha da fraternidade, nós temos a campanha da fraternidade ecumênica. São ações da nossa Igreja Católica, juntamente com outras igrejas cristãs. Então, aquilo que nós refletimos, né, nas comunidades, nos setores, nos grupos de reflexões em famílias, né, os irmãos também de outras igrejas, eles também rezam, refletem e partilham aquilo. Então é a partir desta comunhão que o ecumenismo procura aí se solidificar. Desafios para isso existem muitos. A intolerância, porque muitas vezes muitos católicos são intolerantes e fiéis também de outras religiões são intolerantes. Mas pouco a pouco eu percebo, né, tenho percebido que as pessoas estão deixando de lado essas diferenças e já estão chegando à conclusão de que o ponto de união, o ponto comum é a pessoa de Jesus Cristo. Né? São Paulo fala, crê no Senhor Jesus, será salvo. Então, esse ponto de convergência, que é a pessoa de Jesus, a missão dele, o evangelho dele, é claro que vai nos unindo, e aí cada um de acordo com o seu jeito de ser igreja, né? De acordo com a dinâmica da sua própria instituição religiosa, vai viver então aí, né, a força do evangelho. Certo. Bom, mudando um pouquinho o tema, quais seriam as suas atividades além da celebração da missa? Porque todo mundo vê o padre, ou pelo menos as pessoas que não têm um envolvimento direto com a igreja, com os movimentos que existem dentro da igreja, vamos dizer assim, aquele que só vai no domingo à missa, ou enfim, no dia que lhe convém, mas que vê só a figura do padre lá celebrando a missa, quais seriam as funções aí, vamos dizer assim, de bastidores do padre? Bem, Marcelo, são muitas as atividades que um sacerdote, que um padre, ele realiza na paróquia. Além da celebração eucarística, que para nós católicos é o ponto alto da nossa vida,
na minha vida sacerdotal, o ponto mais forte, alto mesmo, é quando eu estou celebrando a missa, mas depois da celebração eucarística, enfim, minha vida não se resume somente à celebração da missa. Como você mesmo afirmou, as pessoas pensam, o padre só celebra a missa, o padre não faz nada, ele só celebra a missa. É um pensamento, mas porque não conhecem, enfim, não estão próximas e acabam que não têm conhecimento. Por exemplo, além da missa, batizados, quando a gente fala da questão do sacramento do batismo, nós temos entrevista com os pais que irão trazer os filhos para serem batizados. Então, semanalmente, eu tenho o horário onde eu atendo as mães, os pais, justamente para conversar sobre a questão do sacramento do batismo, o sacramento do matrimônio. Existe uma preparação antes do matrimônio. Eu também converso com os noivos, atendo também, a gente dá as devidas orientações, né, a parte também burocrática ali do matrimônio, enfim, e depois a celebração, né, do matrimônio. O sacramento da reconciliação, que é a confissão, onde o padre ele atende, né, as pessoas, né, que buscam a confissão, e orientação também. Então, aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida, na quarta-feira, principalmente, eu fico disponível para atender aí as pessoas. Mas de vez em quando, uma pessoa vem aqui em casa, às vezes eu estou almoçando, de repente o interfone toca, alguém, eu quero falar com o padre. Então, ou a gente atende, conversa, se é confissão, ou pede para voltar depois, ou atende naquele momento, enfim, o atendimento, e é algo assim, muito exigente o atendimento. Eu, pessoalmente, acho muito exigente. Por quê? Primeiro porque a pessoa, ela vem ao encontro, né, do sacerdote, e ela traz ali toda a vida dela, a dificuldade dela, ela tem a confiança de se abrir, de falar, e nós estamos, né, pela própria Constituição da Igreja, obrigados ao sigilo e tudo mais. E é uma responsabilidade orientar a pessoa e ajudar a pessoa, às vezes, a tomar uma decisão. Então, quando termino o expediente, o dia, né, de atendimento à confissão, eu particularmente fico muito cansado. Eu fico cansado mentalmente falando, porque a pessoa, desde que ela procura o atendimento, o mínimo que temos que fazer é acolher e ouvir a pessoa. Então, tudo que ela fala, você tem que ouvir, entender, se colocar no lugar da pessoa, entender a realidade dela. Ao mesmo tempo, você tem que confrontar aquilo que a pessoa está falando com o Evangelho, com a pessoa de Jesus Cristo, com aquilo que a igreja ensina, para dar a devida orientação. Então, acaba que, mentalmente falando, é cansativo, né? Mas Deus dá força, né? É a graça de Deus. E sem essa ideia e sem essa busca pela graça de Deus, seria muito, muito desgastante. Porque, na verdade, quem age, quem ilumina, quem orienta, né, eu julgo e tenho clareza disso, né, no meu coração, que é a luz de Deus. Então temos aí os atendimentos que são feitos semanalmente, os doentes, então, visitamos os doentes, antes agora da Semana Santa, nesse período quaresmal, semanalmente estou aí tentando visitar os nossos doentes. E é uma experiência, assim, sem dúvida, muito gratificante. Eu vou levar a palavra de Deus, a bênção de Deus, mas na verdade quem sai edificado é a minha pessoa. Né? E sempre os doentes acolhem com muito carinho, uns reclamam muito da vida, e aquele momento para eles é o momento que eles têm para desabafar um pouco, para chorarem, para falarem, né, do sofrimento deles. Outros já estão assim numa alegria muito grande que contagia a gente. Então sempre essa realidade aí, né, da doença, do sofrimento, a gente procura também dar aí um apoio, né, para as famílias e principalmente para os doentes. Então, durante esses dias da quaresma, nós praticamente, quando eu peguei a lista dos doentes, quase 200 doentes, né? Então,
né, pessoalmente, né, tenho procurado aí fazer a visita, levando, né, a palavra, a presença de Deus. Então também visitamos os doentes, por exemplo, no hospital, também quando a pessoa está internada, que a família pede uma unção, uma bênção. Então às vezes você tem que deixar o que você está fazendo, né, até o atendimento para ir no hospital, né, fazer ali a oração. Exéquias também, quando as pessoas aí passam pela experiência da morte, a gente também reza lá no velório com as famílias. E muitas outras atividades, né, porque temos que, os padres são colocados na comunidade, na paróquia, e eles têm que administrar financeiramente falando a paróquia. Então existem também aí esse trabalho, né, de administração, as obras, as construções. Chega no final do mês, tem aí a lista das contas, né, enfim, das despesas e tudo isso. Então tem esse também ofício administrativo e o pastoral também, porque nós temos as pastorais, os movimentos, enfim, as organizações onde os leigos, né, desempenham aí a sua missão, e cabe ao pároco, ao padre, acompanhar e orientar aí, né, o serviço dos leigos, enfim, né, o trabalho dos leigos. Aqui na nossa paróquia Senhora Aparecida nós temos 17 pastorais, 17 organismos, né, de pastorais e movimentos. Então existe um conselho pastoral, enfim, os coordenadores. Nós nos reunimos uma vez por mês, conversamos, definimos ali as atividades e aí trabalhamos aí, né, procurando ser igreja e fazer acontecer o reino de Deus. Além dessas atividades, né, de pastorais, movimentos, eu também procuro ter um tempo para descansar. Geralmente é na segunda-feira. Ultimamente tem sido aí raras as minhas folgas, né? Quaresma, então acaba que é mais apertado, nem sempre você consegue cumprir ali a agenda, conseguindo ter semanalmente o descanso. Mas quando eu consigo, meu lugar de descanso é junto da minha família. A cidade de Guapé não é tão distante, é onde então eu procuro, né, fazer aí o meu descanso. E além disso, rever, né, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, enfim, toda a minha família. E é interessante que quando eu chego, né, em casa, eu chego muito cansado, né? Então logo já estou querendo dormir, descansar um pouco, tirar uma soneca durante o dia. E tem uma irmã que sempre brinca: ah, chegou cansado. Nossa, mas você veio pra cá só para dormir? Aí eu brinco: minha filha, mas você não sabe o que eu passei durante a semana, o quanto que foi desgastante. É aquela ideia, né, que às vezes mas ela fala isso até brincando, sempre brinca: ah, chegou cansado, você veio pra cá só para dormir. Eu falo assim: ah, é verdade. Igual ultimamente eu brinco, de fato, eu só venho para dormir, dá licença, eu vou ali tirar o meu cochilo. Então, e o fato também de sair, né, da realidade aqui do trabalho, enfim, do serviço, acaba que ajuda aí a gente a ter o equilíbrio, né, o equilíbrio para poder servir bem aí as pessoas. Então a vida de um sacerdote, ela não é uma vida fácil, é uma vida muito exigente. E como eu te disse no início, você tem que tentar responder sim todos os dias, é o que eu procuro fazer. Quando às vezes toco o interfone, que eu estou cansado, ou às vezes que eu estou ocupado com alguma coisa, eu tenho que ir, eu tenho que dizer sim a Deus naquele momento. Porque humanamente falando, de repente, eu não tenho nenhuma disposição para ir, né? Mas aí eu tenho que reforçar, né, esse sim, essa vocação, e ir por amor a Deus, mesmo quando o meu coração às vezes não pede para atender, para fazer alguma atividade aí devido a essa grandiosidade, né, de atividades. Então é um constante sim, né, uma resposta que, né, a minha experiência, né, eu falo isso de uma maneira muito pessoal, que eu procuro aí estar respondendo aos apelos de Deus. Certo. Então poderíamos entender que na realidade o padre ele é 24 horas. 24 horas. Até me esqueci de mencionar as missas nas comunidades rurais. Nós temos 18 comunidades rurais.
Então, semanalmente falando, para dividir a folga, a missa da terça-feira, depois atendimento durante o dia, às vezes eu atendo durante todo o dia, né? Atendo as pessoas aqui de Três Pontas, não só da paróquia Nossa Senhora Aparecida, mas enfim, da cidade de Três Pontas também. Atendo, de vez em quando aparecem pessoas de outras cidades, aqui por perto, que vêm, né, no atendimento. E aí quando chega às 5 horas da tarde, o escritório paroquial, ele encerra o expediente, mais ou menos 6 horas, 6 e meia, eu já estou entrando no Fusquinha e indo para as comunidades rurais. De vez em quando o Fusca quebra, fura o pneu. Então sempre tem uma história interessante nas nossas andanças das comunidades rurais. Ou às vezes fica parado no barro, e aí você desce do Fusca, quando vê você já caiu no barro. São assim, isso até é bom porque vai quebrando aí as tensões, vamos dizer assim, esse cansaço. Geralmente eu chego em casa e encerro, vamos dizer assim, as minhas atividades 10, 10 e meia da noite, 11 horas. E é um tempo, 10 e meia, 11 horas da noite, é um tempo de muito silêncio, porque aí está muito calma a rua, enfim. É o tempo que eu vou ler, o tempo que eu tenho para poder estudar. Além dessas atividades, eu também tenho estudado, eu estou fazendo um curso à distância, então é exigente também ler, fazer os trabalhos, enfim. Acaba que padre, ele é padre 24 horas, né, por dia. O padre é padre, eu não costumo dizer, às vezes as pessoas falam, o padre é só lá na igreja, é só quando está celebrando a missa. De forma alguma, eu nunca entendi dessa forma. Eu sou padre o tempo todo, desde que eu escolhi e que eu fui designado e ordenado para isso. Então, se eu estou na praça, eu sou padre; se eu estou lá na minha casa, eu sou padre; se eu estou atendendo, é como padre; se eu estou aqui em casa, de repente assistindo televisão, é como padre, e tem que ser como deve ser, tem que ser de acordo com aquilo que se entende, né, por padre também. Então, é 24 horas, de vez em quando eu tenho falta de paciência, porque é comum, eu sou ser humano, eu não sou perfeito de forma alguma, nunca fui, tenho as minhas dificuldades. Então o pessoal até fala, o padre Ivanes é muito bravo. Não é isso, eu não sou bravo. De vez em quando eu faço umas caras feias assim, mas quem convive, o pessoal quando se aproxima, muitos falam, nossa padre, eu tinha uma outra ideia, não é isso, né? O senhor não é bravo, o senhor não coloca distância, né? Enfim, acolhe. Então eu procuro, né, estar fazendo aí a minha missão da melhor maneira possível, mas de vez em quando você tem que cobrar das pessoas, lidar com as pessoas não é fácil. Imagina 17 pastorais em movimento, 18 comunidades rurais, coordenar isso. As pessoas têm a individualidade delas, o jeito de ser, você tem que respeitar, você tem que cobrar, de vez em quando eles também cobram, eles também ensinam. É um aprendizado. Né? Padre me ensina isso, padre me orienta nisso. Mas o povo também faz isso com o padre. E eu procuro acolher muito as lições que o povo, né, me oferece para o meu crescimento. Quem de fato ensina o padre a ser padre, na verdade é o povo. É o povo que vai ensinando o padre a ser padre. Né? Eu, na convivência, procurando aí conviver com o povo da melhor maneira possível. Eu sou muito feliz aqui nessa cidade de Três Pontas. Mas também não tem jeito de dizer outra coisa, porque eu ordenei padre e no mês de outubro e janeiro de 2005 eu fui designado vigário da paróquia Nossa Senhora da Ajuda, depois que eu fui designado, né, pároco administrador aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Então, a minha experiência de padre, né, ela é a experiência aqui em Três Pontas. Né? No momento eu estou aprendendo a ser padre aqui junto do povo de Três Pontas e sou muito feliz. Gosto muito da cidade, gosto muito do povo de Três Pontas e até hoje eu nunca tive assim nenhum motivo sério, forte, para dizer que fiquei triste, que sofri, que alguém me faltou com respeito. O pessoal me respeita muito, eu só tenho que agradecer, né, as pessoas aqui da cidade de Três Pontas. Tem uma convivência muito feliz, eu sou muito feliz e procuro fazer o povo feliz também, né, conduzir aí o povo, né, da melhor maneira possível. Não sou perfeito,
Eu não vou ser perfeito. Acho que a perfeição ela é um atributo propriamente divino, mas nós devemos tentar nos aproximar aí, né, dessa perfeição. Então, em meio às fraquezas, às limitações, eu procuro ser padre. Certo. Então, baseado nisso, a gente poderia entender, então, que padre não é profissão, é opção, é doação. Sim. É se desprender do mundo material para se doar a Deus e se doar à comunidade. Seria mais ou menos isso? Com certeza. É isso, porque se entendermos como profissão, tudo, a gente começa a relativizar as coisas, entendeu? E aí ele vai agir como profissional. O profissional que celebra a missa, o profissional que atende confissão, no horário, tirando aquele horário não atende, terminou o expediente, e acaba que é além de profissão, é isso, é escolha. Eu deixei o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, deixei lá a enxada na roça, né? Deixei a enxada, mas também se fosse para voltar e pegar a enxada de novo, eu não teria nenhuma dificuldade de fazer isso. Então foi escolha, foi uma escolha que eu fiz. É fácil? Não é fácil, né? Porque para se manter aí nessa vocação respondendo sim a Deus, a gente tem que ter oração, tem que ter tempo também para Deus. Então, ser padre é muito mais que profissão, né? É um desapego e é um constante doar aí para a vida, né, das pessoas. Muitas vezes a gente renuncia à nossa própria vontade. Por exemplo, estou almoçando, de repente toca o interfone. Eu tenho que renunciar para me atender. Sim. Às vezes eu quero descansar, aí surge uma exéquias que eu tenho que ir lá no velório. Eu tenho que renunciar, enfim. A gente vive mais em função, né, dos irmãos e das irmãs. E isso é muito gratificante. Isso não pode ser peso, não pode ser entendido como, nossa, padre sofre muito, é muito difícil. Mas é o que mais me dá alegria. Né? Pessoalmente falando, é o que mais me alegra, é perceber que eu tenho contribuído, né, para o bem de alguma pessoa. Essa semana, eu estava, durante todo o dia, eu me ocupei com os doentes, né? Eles estavam lá esperando, né, o padre. Então, quando eu chego, geralmente é uma festa para eles, né? Aí eu percebo o quanto que é importante. A gente ir lá, a pessoa está esperando semanas a visita do padre. E se o padre não for? A pessoa já está sofrendo tanto. Então, durante esse dia, acho que foi terça-feira ou quarta-feira, então, durante o dia, me ocupei aí com os doentes, visitei bastante os doentes. Depois, ainda fui celebrar missa numa roça, né, enfrentando aí as estradas, a poeira, fui celebrar missa numa roça. Cheguei em casa, era 10h30, e cheguei em casa feliz da vida, né? E comigo mesmo, interiormente, pensando, nossa, mas que bom, hoje eu só me ocupei com as coisas de Deus. Ô Jesus, muito obrigado, que bom, vivi esse dia para o Senhor. De repente eu fui, como, sabe quando dá um insight assim? Assim, nossa, eu me ocupei com tudo. Eu me ocupei com tudo, com as coisas, com as tarefas, mas eu não tive 1, 2 minutos em que eu sentei para rezar, para conversar com Ele, para me unir a Ele, né? Então eu destaco a importância também, né, da oração. Então são muitas as atividades, vamos dizer assim, a gente não pode exagerar também nesse sentido, porque senão fica aí somente atividades, essa correria toda, e a gente também tem que cuidar do interior. A melhor maneira, né, de fazer isso é oração, é meditação também, né, procurando, né, deixar Deus descansar. Jesus fala, vinde a mim e eu vos darei descanso. Então, o padre também é uma pessoa que procura rezar, que procura aí, né, fazer aí essa experiência, né, com o amor de Deus. Certo. Bom, então dentro desse contexto, quais os projetos sociais que a sua paróquia realiza? Bem, os projetos sociais que atualmente nós temos feito aqui na paróquia, primeiro
Nós procuramos dar uma assistência aquela assistência imediata, por exemplo, remédio, né, que às vezes a pessoa necessita, alimentos. Então é mais um assistencialismo nesse sentido. Mas procuramos também, né, nós temos aí orientar as famílias, nós temos a Pastoral da Criança, que é uma ação da nossa paróquia que acompanha crianças de 0 a 6 anos de idade, as mães. Então, um trabalho social com as gestantes, as crianças, né, com as mães. Temos também a Pastoral da Pessoa Idosa, onde as líderes dessa pastoral, elas visitam, né, os idosos. Tem toda, mais ou menos um trabalho parecido segue a diretriz da Pastoral da Criança. Temos também, hoje nós estamos tentando aí fortalecer um grupo de apoio a mães que passaram pela experiência da perda dos filhos. Então, temos mães que estão se reunindo, conversando, e estamos aí organizando este trabalho. Mas aqui na Paróquia Senhora Aparecida, né, nós estamos colhendo frutos, né, dessa dimensão social da igreja. Por exemplo, as associações de bairros, do bairro Santa de Virges, do bairro Padre Victor, quem coordena e quem fundou e quem está aí, que participa dessas associações, são os leigos aí da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Então, é fruto também do trabalho da igreja, do trabalho, né, da comunidade, né, aqui na realidade da Paróquia Senhora Aparecida. Certo. Bom, isso como não poderia deixar de ser, porque, né, com o novo Papa, então essa pergunta, ela fatalmente ocorreria. Como o senhor vê a eleição do Papa Francisco e o que o senhor, enquanto padre, espera do pontificado dele? Bem, eu vejo a eleição, né, do cardeal Jorge, né, ou do Papa Francisco, como um momento muito especial para a vida da Igreja Católica. Uma surpresa agradável. Isso percebemos pela maneira dele, né, nesses primeiros dias aí de agir, e por aquilo também que ele já realizou aí na sua caminhada como arcebispo lá de Buenos Aires. Então, creio que é uma esperança de que poderemos melhorar o nosso jeito de ser igreja a partir, né, da contribuição, né, do Papa Francisco. O próprio nome, né, Francisco, é um nome sugestivo, São Francisco de Assis. Eu trago para a nossa realidade, né, que nós temos o Padre Victor, que na verdade chama Francisco de Paula Victor. Então, do pontificado desse novo Papa, né, do Papa Francisco, eu espero que ele nos ajude a melhorar, né, o nosso jeito de ser cristão. Então, a minha esperança é de que, a partir dele, com os ensinamentos dele, né, os católicos se tornem aí mais fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. Certo. Então, também dentro desse assunto, eu acho que também não tem como escapar dele, mas é relativamente senso comum, do senso comum, a animosidade que existe entre brasileiros e argentinos, que vai além do futebol. Ele não chega a ser só uma questão. Existe essa realidade cultural. Então, a Argentina, há muitos anos atrás, ou até mesmo na ocasião da Segunda Guerra, ou no fim dela, ela era muito procurada pelos nazistas, ou pelos fugitivos nazistas, porque ela seria mais ou menos quase que um país europeu, num continente sul-americano, né? Então, essa rivalidade, ela vai além do futebol, sempre existiu. O senhor acha que o fato do Papa ser argentino, ter essa ligação com a Argentina, é possível aproximar os dois países, os católicos dos dois países, a superarem essas diferenças culturais? Nesse sentido, sim. Nesse sentido, creio que sim. Existem, né, essas rivalidades, até entendidas do ponto de vista cultural, e é claro que a presença, né, do Papa Francisco, sendo ele argentino, é claro que poderá nos aproximar aí mais dos argentinos.
São realidades, situações, né? O pessoal sempre... Saem muitas piadas aí, brasileiro, argentino, mas isso pode ser que o Papa Francisco nos ajude aí a superar, né, esses pseudo-preconceitos. É verdade, eu até acredito muito nisso também. Eu acho que Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele, e além de um bom humor, de escolher um Papa argentino, eu particularmente, da minha santa ignorância, eu acredito muito que veio em boa hora. Com certeza. Quem sabe para tirar, porque é muito mais birra do que... Isso. Não tem porquê, porque aliás somos todos irmãos, né? O mundo inteiro. Acho que é questão de inveja. Né? Pode ser, Pode. Eles nos invejam, nós nos invejamos, enfim. É verdade. E faz parte, né? Porque muitas vezes os próprios irmãos se desentendem. Sim. Não seria diferente. Coisas de ser humano. Então, padre, para finalizar, porque o senhor é um homem muito ocupado, nós já estamos além da conta e ocupando. Essa semana é a Semana das Dores. Domingo é Domingo de Ramos. E começa assim a Semana Santa. Qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar aos leitores do blog e à comunidade em geral, a comunidade Três Pontas? Claro, desejo uma feliz Páscoa, né? E a minha mensagem é uma mensagem de alegria, de esperança, e que este momento especial é o ponto alto da vida cristã católica, que é a Páscoa, que é um momento de encontro com a paixão, morte e ressurreição de Jesus, que possamos também, em união com Ele, experimentar aí a força de uma vida nova. A Páscoa sempre será uma oportunidade para melhorarmos aí a nossa vida. Então que os nossos leitores, aqueles que acompanham aí o seu blog, né, todos os Três Pontanos, enfim, que possam experimentar essa novidade da Páscoa, esta vida nova, que com o olhar direcionado para o olhar de Jesus Cristo, que os corações sejam aí pacificados, né, e alegrados pela luz da ressurreição do Senhor. Certo. Padre, é evidente, depois da nossa conversa, a sua vocação é muito, muito forte, muito evidente, muito clara. Além de o senhor ser uma simpatia, o senhor é um homem carismático e realmente um ser iluminado. Então, muito obrigado por essa entrevista e que Deus continue iluminando e permitindo que o senhor seja essa pessoa maravilhosa que o senhor é. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, me coloco à sua disposição e que essas palavras que conversamos aí, essas ideias, reflexões, né, falei um pouco aí da minha vida, que possa ajudar as pessoas, né, e até alegrar o coração de alguma pessoa que estiver triste nesse momento, né, e iluminando aí os caminhos. Eu procuro, né, ser instrumento de Deus, deixar Deus agir. É claro que não é fácil, é exigente isso, né, se deixar conduzir por Deus, e que Ele então faça crescer o reino dEle, o amor dEle. Eu lhe agradeço muito e que Deus te abençoe e abençoe a todos que estão me ouvindo nesse momento. Amém. Muito obrigado. Como vocês puderam ver, hoje foi um dia abençoado, de muitas certezas e de muitas lições. Então lhe faço agora um convite. Aproveite a Semana Santa, independente da sua religião, e faça uma reflexão de sua vida com Cristo. Pense muito nisso. E tenha uma certeza. O diabo existe e tem força, mas só Deus tem o poder. Fiquem na paz, que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.